É com grande prazer que eu trago de volta a exopolítica Laura Eisenhower, bisneta do presidente Dwight Eisenhower. Laura tem muita experiência em compreender o que tem acontecido recentemente na Terra em relação à engenharia social. Ela é especialista. Ela tem uma quantidade enorme de informações para compartilhar sobre as artimanhas do Estado Profundo e como os chapéus brancos estão atualmente derrubando o Estado Profundo. Eu gostaria, portanto, de dar as boas-vindas a Laura. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Oi, Michael. Que bom estar aqui. Obrigado por me receber. Já faz um tempo desde a nossa última conversa. Muita coisa aconteceu. Eu não tenho certeza por onde começar, mas talvez você possa nos contar o que descobriu sobre a geoengenharia que vem acontecendo recentemente. Não sei sobre os últimos tempos, é algo que está sempre acontecendo. Eu sempre atribuo isso à engenharia social, porque somos seres elementais. O que eu cheguei a entender, e eu já sabia disso intuitivamente, mas realmente incorporei isso às minhas apresentações, é como o zodíaco se tornou uma espécie de bateria astral. Os alinhamentos planetários que acontecem e que ocorrem regularmente. Às vezes apresentam configurações extraordinárias. Geralmente é nesses momentos que ocorre um grande ataque de falsa bandeira, uma operação desse tipo. Quando essas configurações acontecem, representam um período do crescimento massivo para a humanidade, uma iniciação, um processo que nos aproxima de nós mesmos e da Terra, porque fazemos parte do trabalho de reparação do sistema planetário. Somos os canais da Mãe Terra, que cura o seu corpo de muitas maneiras. Não que ela não fosse capaz de fazer isso sem nós, mas enquanto estivermos caminhando sobre o corpo dela ou introduzindo esse tipo de simulação, de inversão que nos conecta a esse sequestro que cria linhas temporais artificiais, ou estamos realmente trazendo a energia corretiva, a chama curativa, os processos necessários para que possamos nos reencarnar completamente e curar a fragmentação e a fratura das quais as agendas obscuras, os arcontes, os parasitas se alimentam. É mais ou menos essa a situação. Então, os sequestros, os espiões, as operações de bandeira falsa querem usar esses alinhamentos incríveis como arma para nos distrair do que eles realmente representam, e vivenciamos isso em nossas próprias vidas quando enfrentamos adversidades ou doenças. É uma oportunidade para nos conhecermos melhor, entendermos que é um sinal que o nosso corpo está criando para que a gente encontre equilíbrio, para que a gente possa mergulhar fundo em nós mesmos e chegar à raiz do problema. E nós, como humanidade, não estamos realmente fazendo isso quando se trata dos eventos sintomáticos que ocorrem, tanto naturais quanto não naturais. Não importa de onde venha, porque tudo neste universo vem da fonte da experiência do livre-arbítrio e do uso da tecnologia. Trata-se da instrumentalização da frequência,
do sequestro desses alinhamentos planetários que fazem parte das correções da cura desse planeta, porque tudo está interligado. Os planetas estão conectados com nossos órgãos, nosso sistema nervoso, nosso corpo, nossa mente, espírito se integrando. Tudo que está acontecendo lá fora também acontece dentro. E então, na verdade, eles só querem nos afastar disso. E quando isso acontece, tendemos a cair no lado sombrio, invertido, dos signos e aspectos que temos em nosso próprio mapa astral. Então, existem 12 tons harmônicos originais que tocam em harmonia juntos. É como a música das esferas. Estão em uma frequência. Música, integração, que é harmônica, que mantém nossas 12 cordas e além unidas. E funciona justamente por causa de toda essa fratura, por causa dos planetas, por causa das energias, da grade de reversão, da grade Nefilim, da grade cristal. Essa energia de reversão se tornou uma simulação. Esse sistema no qual estamos meio que presos, por causa da amnésia, não conseguimos chegar à raiz do que precisamos curar. Carregamos muitos traumas inconscientes, que muitos desses sinais realmente representam. É um trauma ancestral ligado a guerras galácticas. Então eles detêm os códigos de tanta coisa que nem sequer olhamos para eles, que agimos sem realmente saber onde estão enraizados ou de onde vêm. E eles usam isso contra nós. Então nós vamos a esses lugares, mas nunca resolvemos o problema. E, por exemplo, o lado sombrio de Áries são os códigos de guerra, a agressão e a sede de poder, ou a violência, agressividade. A oitava superior representa a vontade divina e a liderança. O guerreiro da cura está presente nesses tempos com Quiron, um aspecto com Marte em Áries, ou já esteve com Marte também. Está em Áries, fazendo todo tipo de aspecto com Plutão retrógrado nesse momento. Nesse momento há uma intensificação da sensação das feridas profundas relacionadas à transformação, ao desapego, à vivência desse processo. Eles querem nos envolver num clima de medo. Próximo vírus da raça, do próximo, que na verdade é o vírus da assombração, que na verdade não se comporta da mesma maneira que o outro passado. Eu não acho que haja nada a temer, mas esse próximo nível de deuses alienígenas, os pastores sendo informados sobre vida extraterrestre e meio que negando a existência de Deus, tudo isso é resultado do pânico. São os últimos esforços desesperados deles para controlar a narrativa e atrair as pessoas para essas histórias. Nesse momento, vivemos uma oportunidade poderosa para acessar a nossa imaginação criativa, encontrar nossa soberania e perceber que, ao invertermos as probabilidades que nos são impostas, neutralizamos, desarmamos, de fato, desmantelamos quaisquer tentativas que estejam usando para nos afastar de nós mesmos, dos períodos de crescimento, do processo de restauração dos sistemas planetários e nos envolver ainda mais nesse emaranhamento. Então, eles vêm fazendo isso há muito tempo. O nível de armamento que eles usam é intenso. É por isso que vemos mais divisão para conquistar, mais confusão, porque todos estão se encaixando no que o seu mapa astral representa em sua forma mais inferior, em vez de ser um elo perdido para esse processo de integração da consciência, da unidade, para derrubar quaisquer parasitas que estejam tentando continuar se alimentando da nossa fragmentação, que se transforma em conflito, em vez de criar harmonia na diversidade, que é como reconstruímos essa estrutura de 12 vertentes. Diversidade em harmonia é como fazemos música. Não se trata de diversidade, mas sim de criar mais guerra, dividir para conquistar.
Estamos sendo manipulados, estamos desperdiçando essa energia constantemente. Eu acho que estamos num certo ponto, numa fase crítica, em que há pessoas despertas, indivíduos conscientes o suficiente, que estão derrubando essas narrativas à torta e à direita, denunciando as anomalias. Eles já terminaram. Sabemos, há muito o que entender sobre o que você acabou de dizer. Me deixa tentar simplificar para que eu possa entender melhor o que você está dizendo. Existe uma espécie de conexão fractal entre nós e o nível macroscópico, como a Terra, o sistema solar e todas essas energias que chegam até nós. E existem entidades obscuras tentando sequestrar essas energias positivas que chegam para nos ajudar a alcançar estados superiores de consciência e existência e usá-las para criar ou manter um planeta prisão. E o que precisamos fazer é nos manter centrados nessa consciência superior, nesse estado de consciência superior. E a melhor maneira que eu consigo pensar para isso é ser capaz de se conectar com a Terra, é estar na natureza, é estar nesses estados harmônicos, naturais, e expressar isso da melhor maneira possível em sua própria vida, em seus relacionamentos. É uma restauração do projeto divino. Então, o masculino e o feminino em harmonia é o princípio de Cristo, Sofia, a corrente descendente, a corrente de retorno, como isso cria uma energia espiral, mesmo que seja assim, que ela viaja pela rede planetária. Mas eles desconectaram a rede de reversão, a tecnologia da Mãe Negra, a rede de reversão, também chamada de rede de reversão, para nos impedir de acessar essa espiral. Por isso tem como alvo o docaedro platônico, o elemento éter, que está conectado ao DNA mitocondrial. Nós nascemos com esse tipo de dano. E esse DNA lixo, esses selos e cercas, tudo isso nos limitou em nossa experiência humana. Assim, vivenciamos tudo o que precisamos em nossa jornada de vida para romper e dissolver isso. Tudo o que vivenciamos tem o propósito de nos trazer de volta para casa. Está codificado na natureza, em nossa alma, para nos atrair de volta à origem, ao nosso projeto divino. Portanto, se conseguirem nos deixar suficientemente amedrontados, dependentes, perderemos esses períodos de crescimento e escolheremos essas narrativas de medo em vez das soluções falsas. Nós nascemos num sistema planetário, num momento em que ele apresenta alinhamentos específicos, e então nós entramos nesse sistema como nosso mapa astral, que tem a missão de trazer o que está em discórdia, em inversão, para o alinhamento, para que você esteja tocando sua melhor forma, seu nível mais elevado, como seu instrumento, como se o seu instrumento tivesse afiado. Você não está em um programa você não está inserido num padrão ancestral inconsciente, se afastando ainda mais em sua linhagem familiar. Você está compensando, corrigindo, transmutando, limpando. Ao fazer isso, também trabalha as grades planetárias, tanto o trabalho interno quanto o externo. A Terra responde a nós. Assim, o nosso despertar, na verdade, reativa o nosso nó nesse sistema. À medida que mais pessoas despertam, a grade planetária se corrige e os sistemas artificiais, como a geoengenharia, as grades de campo eletromagnéticos, as linhas leis invertidas começam a entrar em colapso ou se transmutar, porque o elemento éter não está mais em reversão. Os trânsitos de Vênus corrigiram isso.
trabalhadores da rede elétrica, onde estamos no planeta agora, como o 13º signo chegando. Em 2010, esse elemento éter não está mais simbolicamente invertido como o simbolismo, satanismo do pentagrama penetrando no solo, onde está a rotação reversa. Estamos envelhecendo muito rápido, estamos morrendo muito mais cedo do que os humanos normalmente morreriam. Estamos vivenciando tantos conflitos, caos, que isso está acontecendo porque nós estamos percebendo que esse despertar não é algo que estamos percebendo apenas internamente, são os fenômenos geográficos do planeta, alinhamentos planetários que estão provocando isso. Eu sei que eu falo rápido, então eu preciso tomar cuidado com isso. Então, esse elemento éter que está conectado ao DNA mitocondrial, que é a central de energia das nossas células, traz essa purificação, traz essa substância que transforma chumbo em ouro, que quebra a toxicidade, que desprograma, que alquimiza. Isso está disponível de maneiras que não estava antes. Somos capazes de desmantelar as armas biológicas e a rede de energia reversa, simplesmente desfazendo a engenharia social e percebendo onde fomos capturados, onde as nossas mentes foram capturadas. Todos nós sabemos que nesse campo temos lidado com controle mental, engenharia social, operações de bandeira falsa, espionagem, mas o impacto do seu colapso, quando conseguimos enxergar através dele, é muito maior do que podemos imaginar em termos de forma como o planeta reage. O fato é que a natureza está nos ensinando, porque já está nessa trajetória, sempre esteve numa trajetória orgânica de ascensão. Porque qualquer sistema, em sua forma orgânica, sabe como se corrigir, como se curar e encontrar o equilíbrio da homeostase. É assim que a natureza funciona. É o controle mental e essa coerção que nos afastaram do que é natural, a instrumentalização da frequência, todas essas agendas que não têm base na natureza, nas leis cósmicas naturais, ou como o nosso corpo foi projetado, como a nossa alma interage com o nosso corpo. É por isso que as pessoas adoecem, porque a programação do corpo não consegue suportar e isso causa revolta. Então, se você se revolta, significa que você está, na verdade, respondendo a algo apropriado para que você entre em equilíbrio. Mas nos ensinaram que algo de errado comigo, devemos tomar esse remédio, queremos que o problema desapareça, fomos ensinados a fazer qualquer coisa para que ele desapareça. Mas essas são as chaves, são as oportunidades para entendermos por que isso nos incomoda. E para reacendermos essa missão, essa vocação, em vez de simplesmente cumprirmos, todo o sistema está armado, configurado para nos manter nessa dependência. Está tudo armado para impedir a entrada do 13º signo, a chama curativa que ressequencia nosso DNA, que está conectado ao éter, ao DNA mitocondrial, que ressequencia o DNA para eliminar qualquer discórdia, qualquer dano. Está disponível, portanto, não há razão para não absorvermos e acolhermos. No que diz respeito ao ressequenciamento do DNA, muita gente fala sobre a nossa evolução a partir de um DNA de 2 cadeias, ou sobre aprendermos a usar ou acessar DNA de 3, 4 ou 12 cadeias. É isso que o ressequenciamento implica, ou seja, o despertar. Com certeza. E é uma chama terapêutica. E o que isso faz? Ele recolhe esses 12 tons que caíram nas chamas, que caíram na rede planetária, como você sabe. Os portais estelares, linhas leis, como todos eles se conectam, como a tecnologia da grade reversa criou tanta discórdia. O que vemos no portal do Irã, o 10º portal, que vemos em diferentes partes do mundo, onde a energia do portal estelar está sendo
procurada e há todo tipo de atividade acontecendo. E nós somos um reflexo direto. Assim, quando nascemos num sistema com energia de rede reversa, por osmose, captamos esse desequilíbrio, percebemos tudo o que está fora de ordem. E é assim que nós desmantelamos a tecnologia, nós anulamos, conectando-nos com o que está realmente por baixo, com o que é realmente verdadeiro. Assim, a 13ª chama só se manifesta no 13º signo como uma sobretonação, chama corretiva. Algo precisa intervir para corrigi-las. Faz parte da natureza, não é como se algo viesse salvar o dia. Mesmo as forças guardiãs, até mesmo muitas das raças ETs, tudo isso faz parte de uma resposta ao próprio corpo, de várias maneiras. Embora existam muitos sistemas estelares, esse planeta em particular se conecta com todos eles. É como se fosse a grande estação central do universo. Embora exista muito mais do que esse universo, ele refaz a trama, reorganiza a sequência. Assim, isso retorna à união sagrada, o casamento alquímico, a integração da polaridade. Então, nessa espécie de matriz 3D, nós estamos lidando com dualidade, e a dualidade nos impede de integrar a polaridade, porque a dualidade significa que algo nesse sistema de controle está querendo que estejamos deste lado ou daquele lado. Escolha esse ou aquele lado. Masculino e feminino se revezam no poder, quem está por cima, quem está por baixo. Nunca estão realmente sincronizados. Passamos por diferentes ciclos e eras de movimentos políticos, como o feminismo, todas essas diferentes mudanças e transformações sociais que talvez consideremos progressistas ou um sinal de mudança positiva. Sim e não. Grande parte disso é projetado, grande parte disso serve para monitorar algo que já conhecemos de forma intuitiva. Não precisamos que os sistemas nos digam o que fazer. Existem muitos planetas geracionais, planetas exteriores que são manipulados para criar um problema social. E então todos podem trazer à tona feridas, traumas históricos e se enfrentar, ou até mesmo lutar ainda mais quando a semente original da disfunção surgiu, porque esse era um planeta vulnerável que continha stargates e linhas-leis, que já carregava o trauma da explosão de Tiamat, do colapso da Terra, de Maldek. De repente, era um lugar muito fácil, vulnerável, que se transformou em um local onde arcontes, parasitas, facções Anunnaki e o que vemos como o estado profundo, a Cabala, governariam toda a infraestrutura da Cabala do estado profundo, e como ela está implantada na rede planetária, são as 13 mães das trevas, a tecnologia da rede reversa. Como isso se mantém através da colheita, drenagem das nossas energias, abuso ritual, tráfico de pequenos, toda a farsa, tudo isso está desmoronando, tudo, porque o número 13, não precisamos olhar para isso como um número, mas a mãe recuperou o controle do seu corpo, toda essa infraestrutura está em colapso. Todos nós fazemos parte disso. Ao derrubar a rede de controle ao nosso redor, ao nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos, desperta. Isso compensa toda a tecnologia obscura. E eu sei que pode parecer estranho, mas as minhas apresentações, os slides, entrem no assunto. Então é tipo, se eu estiver compartilhando isso numa entrevista, é meio que tipo, mas quando você vai slide por slide, ver tudo passo a passo, fica mais fácil. Eu estou olhando diretamente para você, estou apenas me referindo a algumas das minhas anotações.
Parece meio desorientado o que eu estou falando, mas o zodíaco se tornou uma bateria astral, um mecanismo de colheita, de modo que quando essas falsas bandeiras acontecem, quando somos criados na sociedade, passamos por programações, apenas seguindo os rituais de sermos humanos, essas programações estão realmente incentivando a versão inferior de nós. A questão é que isso o recompensa, a questão é que ele só adere a um certo tipo, não que esse seja um tipo ruim, simplesmente ignora todas essas outras formas de inteligência. Isso omite, é tudo muito fixo. Aqueles que querem alcançar algo, aqueles que desejam grande sucesso, aqueles que querem um salário alto, vamos te recompensar, todos os outros são meio que excluídos. Não valoriza as curandeiras, os xamãs que estão entre nós, nem as sementes estelares, nem as almas evoluídas, que são inovadoras e trazem todo tipo de invenções. Então você sabe, esses mecanismos e técnicas são muito antigos. Isso chega até mesmo às armas escalares e ao supercomputador, que captura pessoas. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se ocorrer um ataque de bandeira falsa, é como se uma doença fosse disseminada, se propagasse através das frequências, atingindo a todos. Cada um reage à sua maneira. Então, eu vou parar por aqui por um minuto. Pelo que eu entendi, o que você está nos dizendo é que, embora o estado profundo esteja usando todos esses truques, os seus mecanismos normais de controle, geoengenharia, engenharia social, suprimindo a humanidade onde quer que possam, nós, como população, estamos respondendo a essas energias zodiacais, a esses alinhamentos astrológicos que estão acontecendo. Estamos agindo por conta própria. Então, não é como se, porque as pessoas pensam no estado profundo, nos mocinhos, estivessem numa espécie de luta. E nós, o povo, somos como observadores ou como ovelhas. Espectadores estão brigando por nossa causa, mas o que você está realmente dizendo é que nós, os espectadores, desempenhamos um papel fundamental, porque o zodíaco está agindo através de nós, e nós somos a população do planeta, estamos nos conectando com a Terra. À medida que nos tornamos nós mesmos, à medida que nos tornamos quem devemos ser, e expressamos a nossa criatividade, a nossa divindade, passando mais tempo na natureza, conforme fazemos tudo isso, os mecanismos de controle do estado profundo se desfazem, mesmo sabendo que eles parecem ter recursos imensos e vêm fazendo isso há muito tempo. Como você estava dizendo, o próprio planeta está despertando, e à medida que nos alinhamos com o planeta e expressamos a nossa própria autoridade, ajudamos a desestruturar o estado profundo, apesar de tudo que eles estão fazendo para nos suprimir. Nós somos aqueles que estão derrubando isso. Existem os mocinhos, unidades militares positivas, a administração de Eisenhower, aqueles que o antecederam, muitas pessoas daquela época, simplesmente seres humanos que nasceram ao longo de milhares de anos, resistiram bravamente a essas forças obscuras, mas foi somente nessa janela de oportunidade que conseguimos nos libertar das garras do estado profundo, nos livrar das amarras. Vimos na década de 50 que muitas vidas foram perdidas. Ainda vemos isso hoje em dia. A guerra psicológica, espiritual, ainda está muito viva. Muita canalização falsa, muita transmissão de voz para o crânio. Me refiro às tecnologias, ferramentas que utilizam
mecanismos que empregam através dos meios de comunicação, que são instrumentalizados para distrair, dividir e manipular a percepção pública, desviando-a da verdade mais crucial, que é quem realmente somos. Tudo isso está muito vivo, mas o que estamos começando a entender é que, espera um minuto, isso não vai mais funcionar. E eu sempre comparo isso. Quando você percebe sinais de alerta num relacionamento e aí é hora de ir embora, isso não visa o seu melhor interesse. Tem sido um tanto enganoso. Isso meio que te levou à complacência ou ao consentimento, e então você só precisa cortar os cabos, e isso considerando Saturno escuro. De repente, poder retornar a você a autoridade divina. Saturno inverte a sua lógica. E agora é a lei da estrutura que consegue ser um recipiente para o multidimensional, em vez de ser a tampa que nos impede de nos conectar com a verdadeira fonte. Todos esses deuses criadores inferiores, histórias, mecanismos que eles usam, não vão parar, mas todos aqueles que se mantêm firmes permanecem soberanos e seguem o seu fluxo criativo. Isso compensa. Simplesmente não consegue entrar, não consegue penetrar em você. Manipulação de frequência não tem a menor chance quando nós estamos vibrando em frequências mais altas, como 432 Hz, 528. Nós mantemos essa frequência, mantemos essas frequências. Se estivermos sobre um programa de engenharia social, emitimos o mesmo tipo de energia, nos tornamos a arma de energia direcionada contra os outros, porque quando uma pessoa se torna uma arma, ela se transforma numa arma de energia direcionada. Eles tentarão te sabotar, vão tentar te perturbar, vão ridicularizar você, farão parte da campanha difamatória, porque estão apenas seguindo qualquer coisa. Não estão realmente considerando o desafio que temos pela frente, que é de curarmos a raça humana. Nossa prioridade agora é nos unir. Cada um de nós tem o seu mapa astral único. Nem precisamos olhar para os gráficos para curar. Não precisamos entender. Mas é bom mencionar isso de uma pessoa se sente enredada, se sente programada, derrotada, incompreendida. É como dizer, veja os dons que você trouxe consigo, analise os desafios, observe a inversão que você veio corrigir, os desafios que seus pais te impuseram e que você está aqui para corrigir. O que eles podem ter inspirado, bem como as gerações ancestrais que o antecederam. É como uma alma soberana vivenciando essa experiência. Talvez essa seja a sua primeira vez com essa família em particular. Você pode não ter encarnado muitas vezes nessa terra. Essa pode ser uma vida inteira em que você finalmente desperta, depois de estar aqui por milhares de anos. É uma situação mista, mas a questão é que cada um de nós carrega experiências e alinhamentos diferentes, buscando se libertar da discórdia, da desafinação, das fragmentações, conexões fragmentadas, das armas e manipulações de frequência. Precisamos aprender a dizer, uau, sabe? Se nos unirmos, literalmente construiremos um escudo. Precisamos fazer isso em nossas vidas pessoais. Quando nos unimos, construímos um escudo. E tudo que não está do nosso lado não consegue mais manipular. Tudo desmorona e então vemos quem é quem. Vemos quem realmente está do lado do povo, quem está a favor da nossa soberania. Isso realmente começa a nos ajudar a saber quem é quem. O discernimento é importante, mas nós somos os líderes. Eles vêm roubando de nós desde o princípio, roubaram a nossa energia para fabricar e projetar essas linhas do tempo artificiais. E o que isso faz é usar nossa energia elemental, terra, ar, fogo, água. Vemos no zodíaco os ácidos nucleicos do nosso DNA. Adenina, citosina,
Eu poderia nomeá-los, mas talvez eu errasse alguma pronúncia. Eu não gostaria de fazer isso. Os ácidos nucleicos do nosso DNA são elementares. O DNA mitocondrial é o éter. Quando você olha para o pentagrama, os ácidos nucleicos do nosso DNA, as grades planetárias e o zodíaco, tudo está conectado. Isso é o que é tão fascinante. Agora, a alquimia, a lei da alquimia, não é mais inacessível para nós. Não é como se fosse inacessível para todos. É que a programação não permitia que ela se manifestasse completamente. Outros conseguiram ter acesso a ela, mas provavelmente eram aqueles indivíduos que tinham que ir para muito longe, se esconder numa caverna ou viver no subsolo, ficar meio que escondido por um tempo, e depois os cátaros, templários, todo aquele período foram completamente dizimados. Mas eu acho que o que eu estou tentando dizer é que esse processo pelo qual estamos passando é um processo de purificação e a natureza está conduzindo. Não é algo que precisamos decifrar mentalmente, é algo que precisamos permitir. Lembrar, quanto mais nos unirmos, nos harmonizando, a singularidade com a qual viemos, menos essas agendas escuras podem nos afetar. É por isso que as pessoas conseguem, em meditação, em grupo, afastar tempestades. Somos seres elementais e quando observamos a geoengenharia, basicamente as tecnologias de colheita e extração, tudo isso faz parte do mesmo. Os dois são reflexos um do outro. Quando desmantelamos a engenharia social, começamos a desmantelar a geoengenharia, começamos a perceber uma terra em ascensão. A terra está ascendendo porque permitimos que esse processo flua através de nós, transformando as inversões em seu verdadeiro tom, verdadeira essência, a essência divina. Então, o zodíaco mostra os conflitos pelos quais passamos, quadraturas de Saturno, Saturno sombrio, manipulação lunar. Passamos por isso, vivenciamos isso, mas a astrologia atual mostra que isso não é mais um problema, exceto pelo Plutão retrógrado e mesmo quando estava direito. A quadratura de Júpiter com Quirón, a quadratura de Plutão com Quirón, a quadratura de Marte está envolvida agora. A atenção de quão enorme é esse processo de transformação. A profundidade das feridas, da depravação, da escuridão, o lado obscuro de tantos sistemas, pilares da sociedade que se conectam com o zodíaco. A 10ª casa, o que temos visto lá, pessoas trabalhando para um sistema, cada uma delas tem sido infiltrada até certo ponto. Não significa que todos estejam carregando todas as infiltrações. É uma situação mista. Alguns terão um pé em alguma infiltração, alguns estarão mostrando seus aspectos superiores em outra área das suas vidas. Mas o ponto é que estamos nesse processo de purificação de todos os pilares da sociedade, todos os aspectos de nós mesmos, dos elementais internos. Cada signo está saindo da sua forma invertida, como câncer, não se transformando em doença, e essa perda da mãe. Mas como você sabe, o cuidado materno retornando, capacidade de permitir que esse amor incondicional entre em nosso sistema, está desfazendo a matriz Saturno-Lua, está desfazendo a instrumentalização dos elementais, nosso próprio despertar. O despertar, quando podemos cancelar o ruído e nos concentrar em nossos sonhos e visões e uns nos outros, porque somos nós que estamos conduzindo esse planeta à ascensão. Chapéus brancos, diferentes pessoas em posições governamentais, desempenham um papel, mas eles precisam estar alinhados conosco. Não é o contrário. Eles não estão no comando.
não são nossos governantes, não são nossa autoridade. Isso é coisa do velho Saturno. Conforme o roteiro se inverte dentro de nós, tudo tem escolha, a não ser reagir. Quando estamos mais empoderados em um relacionamento, essa pessoa ainda pode nos manipular? Não. Ah, por favor, me ame, o que eu devo fazer? Sabe, a união sagrada que está sendo restaurada surge do desequilíbrio do patriarcado. E nem se trata do domínio masculino. É tão ruim quanto se for o contrário. Trata-se da integração da polaridade. É por isso que, quando vemos domínio versus... Enfim, você está entendendo o meu ponto. Eu acho brilhante o que você está dizendo, porque eu sei que muitas pessoas ficam de braço cruzado, dizendo, quando os defensores da causa vão finalmente se expor, quando finalmente vão prender todos os membros do Estado Profundo, quando é que eles vão finalmente revelar tudo, quando é que vão fazer isso? Muitas pessoas presumem que os mocinhos têm o poder de superar o estado profundo, porque eu acho que muitas pessoas nesta comunidade do despertar sabem ou sentem que o estado profundo está entrando em colapso, que o seu poder está se erodindo rapidamente, mas muitos deles estão esperando que a Casa Branca tome alguma atitude. Quando é que Trump vai fazer isso? Mas o que você está dizendo, eu acho realmente chama a atenção para o que está impulsionando este despertar planetário, que somos nós, que estamos conectados com a Terra, com o zodíaco, com a nossa própria autenticidade, a nossa conexão com a natureza, sendo expressões do despertar. E, de certa forma, estamos nos prejudicando ao pensar que nós estamos esperando que os mocinhos façam a sua jogada, porque eles finalmente vão acabar com o estado profundo. Canalha, sabe? Viva os chapéus brancos, mas na verdade nós estamos fazendo isso. Os chapéus brancos são uma ilusão, eles acham que são os que vão nos libertar da opressão do estado profundo. Isso me lembra, quando você ouve isso, é como dizer, sim, meus glóbulos brancos, meu sistema imunológico vai dar conta do recado, sim, mas você precisa mudar seu estilo de vida. Então, eu sinto que os chapéus brancos são uma espécie de metáfora na Terra para quando nos tornarmos essa força dentro de nós. Então, percebemos que tudo está sendo purificado, porque a Terra responde a nós. As energias que fluem através das pessoas estão respondendo a programas do estado profundo ou fazem parte dessa rede mais profunda, que é essa tônica invertida. Elas estão presas nisso, mesmo que não façam parte dos aspectos mais sombrios disso. Eles ainda permitem que isso os atravesse, ainda estão esperando, ainda estão se conectando. Não significa que tenha algo a ver com o aspecto satânico, mas vemos como o sistema opera. Todos nós temos um pé nisso, até certo ponto, alguns mais, outros menos. Quando mudamos o jogo dentro de nós e começamos a cortar os laços, nos tornamos mais soberanos, mais autossuficientes, mais conectados com os aspectos mais elevados de nós mesmos. Então, eles não vão recorrer à droga quando lançarmos a próxima campanha de medo. Eles não vão, de repente, sair correndo para isso ou para aquilo, porque estamos explorando os seus traumas, seus medos, porque é isso que eles querem, permanecer no controle por meio de operações de falsa bandeira, programas de doutrinação, engenharia social, toda essa tática diferente para nos manter sendo arrastados para dentro. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu estou esperando. Tudo depende de nós. Se vamos vencer ou perder, quando na verdade é uma guerra que temos que vencer internamente. É uma guerra contra a consciência, contra a nossa energia, contra nossas almas. E quando a gente consegue controlar isso, então a gente alcança a nossa própria ascensão.
podemos ainda testemunhar a escuridão de outras linhas temporais, todos os diferentes histórias, possibilidades, mas isso não nos afeta mais, porque nós sabemos que não precisamos ser arrastados para dentro. Isso não quer dizer que essas coisas não importem. Os mocinhos, sim, tem algo a ver com a implementação. Já estava lá antes para nos levar ao próximo nível, mas nós somos o próximo nível. Sempre foi, sempre nós. É por isso que quando todo mundo está brigando entre si, é importante estarmos preparados, sabermos o que está acontecendo, porque há outras pessoas sendo realmente impactadas pelo que está acontecendo nas notícias. Vidas estão sendo perdidas, pequenos ainda estão sendo levados, ainda não estamos fora de perigo. Mas a maneira de realmente superar isso e trazer tudo à tona é continuar o que estamos fazendo, porque é isso que tem funcionado até agora. E isso que permitiu que chegássemos tão longe. Não nos distraímos e simplesmente continuamos perdoando, porque há tanto relacionamento fragmentado que costuma ser conectado e que não resistiram à crise de dividir para conquistar. Muitas pessoas dizem, éramos melhores amigos, éramos colegas, vimos que passamos por isso, nós mesmos temos estado na estrada acidentada do que está acontecendo com essa comunidade. Todas essas diferentes adversidades, flechas, tudo vai ser curado. Vão se respeitar, vão se amar, e então, o que temos contra eles agora? Porque nessa energia, não estamos apenas ativando o DNA adormecido e permitindo que essa lei alquímica e o éter fluam através de nós, rompendo os selos e cercas que permitiam que Saturno sombrio governasse desde o início. E então, de repente, começamos a ativar o DNA adormecido, estamos tirando coisas do nada, estamos manifestando, estamos chamando nossos irmãos e irmãs galácticos que sabemos estarem alinhados conosco, em vez de assumirmos o que não estamos despertando dentro de nós mesmos. Se continuarmos olhando para fora de nós mesmos, estaremos lidando com impostores ETs que pensam, nós vamos fazer isso por você, porque vocês não estão fazendo. Como um narcisista, se você não se empoderar, eu vou te enganar, eu vou te ludibriar, eu vou te drenar, eu vou tornar a sua vida miserável. Precisamos assumir a responsabilidade, não somos vítimas aqui. Essas são lições importantes, criadas pelo eu superior para nos lembrar quem somos. E quando trabalhamos juntos, é muito mais gratificante. Eu sei que você e eu somos librianos. Eu sinto um aperto no estômago quando há falta de harmonia com as pessoas. Eu penso, essa energia eu não consigo lidar. Precisamos curar, trabalhar juntos, mas cada um tem a sua posição. E os diferentes tons e essências de cada signo, cada alinhamento planetário trazem o presente. Estamos seguindo em frente da dualidade para a totalidade. E essa é a energia da ascensão. Então, todas as táticas possíveis visam interromper isso, mesmo as pessoas bem intencionadas, até mesmo líderes. Não é como se fosse uma mistura. Mesmo as vítimas de controle mental baseado em trauma não querem ser os perpetradores. Eu estava ouvindo uma sobrevivente desses abusos e rituais, e ela estava descrevendo o que havia percebido na infância em sua personalidade. A sua criança interior emergia com medo, fazendo apenas o que sabia fazer e também querendo se sentir no controle, no poder, para compensar o quão doloroso é continuar esse ciclo. Essa é uma parte do sistema imunológico que também precisamos abordar, porque essa é a maior parte da doença do planeta. Resgatá-los dessa inversão horrível. Se eles quiserem, se escolherem voltar
para casa. Precisamos entender a chantagem, entender como eles são jovens antes de tudo isso acontecer, como isso é predeterminado antes mesmo de nascer, se é que nascem nisso. Mas estamos muito mais avançados do que podemos imaginar em termos de energia etérea, o 13º signo. Estamos livres de tantos problemas se conseguirmos nos livrar desse ruído. Uma das coisas em que todos estão focados no momento é a guerra com o Irã. E, curiosamente, sabemos que em 2001, há 25 anos, o general Wesley Clark apontou que havia um plano para atacar 7 nações do Oriente Médio, começando pelo Afeganistão, Iraque, Somália, Líbia, Síria, Sudão e assim por diante. E a última seria o Irã. E o que sabemos pelo trabalho de pessoas como Asha e Lisa Henne, que fala sobre o Stargate 10 em Abadan, que está localizado no Irã. Então, como essa sequência de ataques no Oriente Médio se encaixa, os estados do leste que seriam desativados meio que se encaixam com esse Stargate 10 em Abadan. Você sabe qual a importância desses Stargates e o controle deles pela cabala do estado profundo? Então, é da natureza deles uma expressão do nosso ser interior. O que estamos vendo no planeta meio que mostra a saúde da humanidade. Onde estamos agora? O quantas coisas estão operando que ainda estão sob controle ou tentando controlar. A amnésia tornou muito difícil para nós acessarmos nosso verdadeiro eu, memória galáctica completa, que se tivéssemos entrado em contato com ela numa idade jovem, começaríamos a nos conectar e começaríamos a voltar a ela, porque teríamos guias, indivíduos que estariam cientes, como guardiões da sabedoria e protetores, que tornariam fácil. Mas estamos num sistema que é baseado nas energias da grade reversa e na ocupação desses portais estelares. Sabe o que aconteceu há tanto tempo que possibilitou que tudo isso acontecesse? O 10º portal está conectado a Tiamat. Tiamat explodiu, era um planeta 5D, e quando explodiu o equilíbrio entre o masculino e o feminino ficou muito comprometido. E então a contraparte também explodiu, Maldek. Aqui você tem toda essa fragmentação. Fortaleza draconiana realmente esteve no 10º portal. Se você observar as 10 esferas que representam uma espécie de árvore da morte baseada no DNA draconiano, a razão para serem 10 filamentos, 10 esferas, é porque eles comprometeram seu DNA de propósito, concluíram que esse lugar estava fraturado e continha traumas antigos para que pudessem governá-lo. Como disseram, aqui está a oportunidade. Aqui está quebrado. É por isso que vemos os humanos fazendo a mesma coisa. Aqui está uma pessoa vulnerável. Deixa eu manipular ela. Ela está temporariamente enfraquecida. Então, muitos conectam o 10º portal, como os 2 que você mencionou, com Tiamat, representando a fragmentação do equilíbrio sagrado e o início de longos ciclos de conflito e dominação. À medida que esses sistemas se desestabilizam, essa região reflete um processo global maior, o colapso de estruturas de controle e a restauração do equilíbrio orgânico. Esse é realmente um PowerPoint para essa guerra que está sendo travada. Essa guerra está sendo travada dentro de nós. O que o 10º portal significa dentro do nosso próprio ser? Temos que nos perguntar o que podemos fazer
de casa, em vez de ficar sentado esperando que tudo se resolva sozinho. O que podemos fazer dentro de nós mesmos para participar disso? 10º portal nos conecta à consciência do avatar de volta à Lira. Estamos trilhando nosso caminho através dessas guerras galácticas e traumas por meio disso. 10º portal de volta ao Cristo, Sofia, de volta à energia da fonte, a presença guardiã até aqui na Terra. Nós simplesmente precisamos atravessar isso e nos perguntar onde estamos permitindo esse desequilíbrio entre o masculino e o feminino. Isso faz parte do corpo energético do sistema nervoso, do planeta, que foi manipulado, acumulado, muitos traumas que fluem através do seu sistema circulatório para nos manter desequilibrados em guerra. Precisamos vencer a guerra interna para que a guerra externa se resolva. Não percebemos quanta responsabilidade temos nisso. E isso ajuda os exércitos que estão do nosso lado, os mocinhos, a fazer o seu trabalho. É como quando uma pessoa espiritual sente que precisa compensar todas as pessoas que estão causando problemas, sabe? Precisa compensar muitas pessoas que estão dormindo ou carregar o peso quando todos os colegas de quarto não estão, lavar a louça, sabe? Limpar a casa. Todos trazem algo único, específico, que trouxeram para cá, para criar correções e sintonizar. E à medida que isso acontece e as grades planetárias se corrigem, o 10º portal de repente se torna um ponto de conexão com Lira, com a consciência do avatar. Os véus se tornam mais tênues. Começamos a nos reconhecer novamente como uma terra multidimensional. Mas agora é aqui que está acontecendo um grande confronto de forças. O 10º portal se correlaciona com Tiamat e Maldek. Tem havido uma espécie de controle draconiano sobre o 10º portal. Ele canalizou energias por meio disso por um longo tempo. E o que você está dizendo é que precisamos entrar nesse processo de sermos mais autênticos, nos conectarmos com o nosso eu superior. Eu só queria te perguntar, essa ideia do 10º portal, se isso tem alguma relação com o 10º chakra. As pessoas falam sobre os 12 chakras dentro de nós e que precisamos começar a ativá-los. O que é o 10º chakra dentro de nós e como é que, ao nos conectarmos ou ativarmos o nosso 10º chakra, podemos ajudar a promover a libertação desse 10º portal estelar no Irã e, de alguma forma, isso contribui para a resolução do conflito iraniano. O 10º chakra é um chakra estelar solar. É tipo azul escuro, está ligado à nossa coroa. Eu acho que fica a uns 15 centímetros abaixo dos nossos pés. Sistema de... O 10º portão, se você observar as duas principais redes de controle do planeta, os sóis negros, os sóis negros estão conectados ao 10º portão. O chakra está muito ligado às guerras de Órion. Vejamos o número 6. Acima da coroa é o 10º portão. Era isso que eu queria dizer. 6 centímetros acima da coroa tem uma cor tipo safira. Nem todos esses chakras poderosos estão acima da cabeça. Os 13 estão abaixo dos nossos pés. Quando você observa a restauração da árvore da vida, você tem o sistema radicular e depois os galhos. Então, no universo da quarta harmônica, a 11ª, a 12ª, existem 3 camadas da matriz do avatar de Cristo. Nem tudo está acima da nossa compreensão. Qual é o 10º chakra? Como se acessa esse chakra? São os nossos chakras galácticos.
Quando olhamos para o que está além do nosso sétimo chakra, do sétimo ao oitavo, acima do oitavo, do nono, a espiral de afinidade é o átomo semente permanente. É como a boca de Deus, espiral infinita, Cristo, Sofia. Quando essa lembrança do nosso projeto divino conectado a isso começa a emergir, então são 7, 8 e 9. Depois 10 é o número seguinte. E na verdade, o 11º é o 18 acima da cabeça. O oitavo e o nono são a espiral em torno da nossa cabeça. Mas, na verdade, o 12º chakra é aquele que fica a 15 centímetros abaixo dos nossos pés. Quando você olha para uma imagem da circulação de energia, o que significa ter todas as 12 vertentes ativadas, que estão todas relacionadas. Você tem o centro de energia ao redor, como o código genético, que está conectado às harmonias e aos tons originais que se transformaram em arquétipos, que se transformaram em personalidades, o foco em mantê-los em inversão. Para trabalhar essa energia, eu diria que é o aterramento, é como a coroa, o sistema radicular, os galhos, a restauração da árvore da vida. A 10ª dimensão, o 10º portal, é onde eles querem manter o controle, porque é onde, de repente, a atenção se volta para o outro lado e ocorre uma inversão e os rituais que eles estavam fazendo se concentram na árvore da morte. A árvore da morte é a antivida. É nessa antivida que ela surge e colhe para se alimentar, porque é parasita. Esses dois grupos controladores do planeta se tornaram parasitas porque queriam ser os controladores e nos usar como baterias, como algo para se alimentar, a fim de manter esse controle, porque se eles nos abandonassem e decidissem ascender conosco, não teríamos o tipo de conflito que temos no planeta. Esse é realmente o sistema de controle. Romper o 10º portal é romper a energia da grade de reversão. Também as linhas de Michael e Mary, que é onde o 11º portal e a manipulação específica de Cristo e Sofia estão localizados. O 10º portal representa mais as explosões, principais começos do desequilíbrio, as linhas de Michael e Mary, do 11º portal que vão da Cornualha a Glastonbury, são onde as grades de reversão Nefilim foram colocadas. Nas minhas apresentações, é assim que eu mapeio para ajudar as pessoas a entenderem o que os 12 tons representam. Quando você é afetado por algo externo, como você reage? Guerra, raiva, conflito, abuso. Você está errado. Qual é a oitava mais alta daquele signo? É planeta em particular? É a vontade divina? Ser responsável com a sua energia, ser responsável com a maneira como você reage. Sabemos que você tem uma escolha aqui. Essa é a minha vontade. Marte, livre-arbítrio, ego. A energia de Libra, nós somos de Libra, então vamos falar sobre Libra. O lado sombrio de Libra é a necessidade de agradar aos outros, querendo justiça, se sentindo sem dinheiro. Nosso lado sombrio não é tão ruim assim. Eu estou dizendo que a inversão de touro, gula, materialismo, vaidade, alguns dos 7 pecados capitais se transformam nas 7 virtudes do espírito. Nesse ciclo de transformação. Eu sei que eu estou meio perdida, não tenho dormido muito, mas precisamos ver como funciona um afinador musical. Isso está sendo reproduzido em harmônico muito baixo, isso está realmente criando discórdia. Então, estamos tocando música o tempo todo. Algumas partes são simplesmente cruéis, sombrias. E isso não gera saúde.
mata. Quando você vai à casa de alguém e todas as plantas estão mortas, é como se você não estivesse com a melhor energia. Quando nos sintonizamos, nos tornamos a personificação do mais alto potencial, porque sintonizamos nossos instrumentos com a frequência, a expressão harmônica de mais alto potencial. Mesmo nos alinhamentos difíceis, prestamos atenção para Saturno sombrio. Estamos literalmente emitindo essa energia. E isso está nos dando acesso ao 10º portal e além, porque todas essas inversões estão impedindo Saturno, estão mantendo a tampa fechada. Batemos a cabeça, continuamos reciclando em reencarnações. Quando corrigimos as inversões, a tampa se levanta, entramos na enésima, na 9ª, na espiral do infinito. Assim podemos dissolver esses bloqueios quando mudamos a forma como reagimos e começamos a trabalhar para eliminar as coisas que gostam de desviar do caminho. Olhando para si mesmo. Não espere pelos chapéus brancos. Faça você o seu trabalho interno. Muitos de nós, todos nós passamos por momentos de inversão. Nós caímos, entramos nesses submundos, não porque sejamos fracassados, mas porque viemos para promover a correção. O problema é que nos perdemos no meio do caminho, porque o sistema quer dizer, vamos medicar isso, você está deprimido, você está com raiva, você tem essa doença, vamos te rotular. Agora você nos pertence. É por isso, quando criança, eu meio que me lembrava disso. Se algo estivesse errado comigo, se surgisse alguma adversidade, algo emocional, eu dizia para mim mesma, eu falava comigo mesma, se eu ingressasse no submundo, não me mediquem. Eles querem que as pessoas permaneçam com a mentalidade de guerra. Eles querem cortar nossa paixão, nossa inspiração. Querem se apropriar disso. Ficam rotulando as pessoas. Precisamos lutar por nós mesmos como uma família humana. Um dos acontecimentos recentes é que houve terremotos perto da Área 51 e algumas pessoas especularam é lá que batalhas estão sendo travadas no subsolo, com os chapéus brancos lutando com os chapéus negros. Eu achei isso interessante, relevante. O seu bisavô, em 1958, estava prestes a ordenar que o primeiro exército invadisse a Área 51 para destruí-la, porque o grupo dos 12 majestosos não estava compartilhando as informações. E agora nós temos esses terremotos na Área 51. Isso é um sinal de batalha sendo travada? Tem alguma ligação com o tipo de grupo dos chapéus brancos que seu bisavô ajudou a fundar em 1958? Eu quero pensar que sim. Trump está contando muito com a Aerospace, a Bigelow. Pelo que eu ouvi dizer, são meus recrutadores para Marte. Eu ouvi falar disso, eu escrevi um artigo sobre isso. Eu não sei, eu escrevi há um bom tempo. Sempre que tem terremoto, você tem que imaginar que algo está acontecendo no subsolo. Pelo que Dan Cooper disse, ele tem um currículo bem extenso, físico, ele era um duelista de espadas no programa espacial secreto e era considerado um mestre. Ele foi preso
trabalhou para a CIA por 18 anos. Em todas essas experiências, ele aprendeu bastante. Disse que Eisenhower, na verdade, realizou uma invasão à Alemanha em 1954, da qual nunca assinou nenhum tratado. Que em 1952 foi assinado o instrumento de rendição incondicional. Enfim, então, as datas seriam 1952 e depois, por volta de 1958, Valtor nunca realmente saiu até as operações fossem encerradas. Supostamente havia 200 naves estacionadas ao redor do planeta e Valtor estava lá observando, acredito, se conectando com certos indivíduos. Mas por volta da época do Pentágono, em algumas dessas datas, eu realmente sinto que Valtor estava aconselhando Eisenhower de uma maneira muito consistente. E pelo que eu ouvi, ele agiu por conta própria, porque havia acordos de não intervenção e então ele foi capaz de fazer isso. Eu sinto que ele estava aconselhando quando Eisenhower foi impedido, não conseguiu invadir a Área 51. Governo paralelo, 12 majestosos, com o qual Eisenhower realmente não tinha nada a ver. Isso já estava estabelecido antes dele assumir o cargo. Faz sentido, conforme os pontos se conectam, que quando a missão de Valtor com Eisenhower, com a qual ele concordou, estavam trabalhando, estreita colaboração, foi exatamente na época em que ele começou a invadir a Área 51 e não teve sucesso. Se você observar a passagem do bastão, os chapéus brancos também existem as forças, são vigilantes. Eles estão com a gestão temporal para corrigir as linhas do tempo. Não me surpreenderia por onde mais iríamos parar se tudo isso acontecesse na linha do tempo. Isso tem que acontecer em algum momento. Eu acho muito esperançoso que haja muita atividade subterrânea na Área 51. Vamos torcer para que isso se resolva, o que quer que esteja acontecendo lá. Um dos outros desenvolvimentos recentes é o de pastores que estão se apresentando dizendo que foram instruídos por fontes internas a participar de reuniões onde, segundo eles, as suas congregações seriam preparadas para a verdade sobre a vida extraterrestre, que os alienígenas estão aqui e que há um elemento demoníaco nesse fenômeno. O que você sabe sobre isso? Eu não consegui entender completamente. Ouvi o suficiente para tentar captar o que parece estar sendo transmitido, para tentar entender, aceitar ou rejeitar. Eu não me aprofundei nisso. O que eu estou percebendo é que pastores poderiam ser como aqueles pastores de teatro que dizem, vamos aceitar isso. Não sei. Não acho que alguém verdadeiramente espiritual seja religioso, que vá aceitar tudo isso. Existem esse tipo de ETs, mas são eles que devemos negar a Deus ou a Cristo. Eu não me identifico totalmente com os ensinamentos religiosos sobre a história de Cristo, mas me identifico o suficiente para respeitar a Bíblia. Eu sei que os ensinamentos sobre liberdade nos textos da Torá, na maioria dos textos antigos, foram alterados. Essas alterações são perceptíveis, mas em parte eu sinto que o preparo por trás dessas alterações tem muito a ver com a preparação para algo como o Deus alienígena e algumas coisas que acontecem no Vaticano, algumas das maneiras pelas quais essas agendas
escuras se instalaram em religiões, incluindo o lado sombrio, que vemos a igreja Mormon, eventualmente traria à tona pastores mais sombrios e que desejam promover essa agenda para nos levar a um nível de transhumanismo, deuses alienígenas, algo demoníaco ou aceitar algo assim. Somos muito mais centrados em Deus, na fonte, na energia de Sofia. Sabemos que o verdadeiro Cristo, Yeshua, é um ser crístico. Todos nós temos o potencial de sermos seres crísticos que terão que se levantar e se unir como nunca antes para neutralizar esse próximo nível de intrusão, infiltração, porque eles estão sempre encenando. Temos líderes e artistas por aí. Veja o evento de gala, todas essas pessoas que exercem influência sobre a sociedade, que sempre desempenharam algum tipo de papel sombrio ou foram usadas, pessoas foram manipuladas, altares foram ativados, clones. Eu sinto que os pastores não sei o que estão dizendo, mas quem está participando disso é apenas parte da agenda, disfarçado. Então, eu preciso me aprofundar mais nisso. Tenho sido bombardeada com perguntas desde que voltei das minhas viagens. Eu só comecei a ouvir falar disso há alguns dias. Aqui está a última pergunta antes de começarmos a encerrar. Quanto aos cientistas desaparecidos, o que está acontecendo? Eles estão desaparecendo ou sendo mortos? Faz parte de uma espécie de despertar planetário. O Estado Profundo está tentando impedir a divulgação de informações, visando pessoas que eles acham que podem desempenhar um papel importante na divulgação, seja de OVNIs, de novas tecnologias ou de cura. O que está acontecendo? Eu não posso falar por todas as pessoas que estão nessas fotos. Alguns disseram, parem de projetar isso no que aconteceu, porque nós estivemos lá e vimos o que aconteceu. Eu sei que isso é um fenômeno, tem sido assim há muito tempo. Até mesmo os naturopatas, eles vêm eliminando pessoas há muito tempo que representam qualquer ameaça em qualquer nível, ciência, medicina, energia livre, tudo. Qualquer pessoa que diga a verdade, como você já foi alvo, eu já fui alvo. Então, quanto ao desaparecimento, eu não sou alguém que possa afirmar com certeza que eles estão mortos ou que estão sob proteção de testemunha ou que desapareceram isso ou aquilo. Eles são alvos. Eu simplesmente não tenho autoridade para afirmar com certeza, porque a menos que eu esteja lá, a menos que eu seja detetive, eu só posso especular. Laura, se as pessoas quiserem saber mais sobre você, o trabalho que você tem feito recentemente, algumas das suas transmissões, coisas que você tem, programas onde elas podem encontrar informações, podem acessar lauraeisenhower.substack. E eu só queria dizer que é mais ou menos assim que eu me sinto em relação ao David Wilcock. Que Deus o tenha. lauraeisenhower.substack.com. Eu realmente adoro as suas postagens. Você é uma das melhores. Gente, só fazer uma colocaçãozinha aqui. Nessa parte que ela fala dos chakras, como ela fala muito rápido, e eu acho que até ela atropela um pouco as informações. Então, eu quero dar uma explicaçãozinha para vocês. Quando ela fala dos portais, chakras superiores, grades energéticas, DNA espiritual, ela está usando uma linguagem
para explicar um processo de despertar da consciência humana, a linguagem esotérica. Os 12 chakras que ela menciona seriam níveis de consciência espiritual. Os 7 primeiros são os chakras tradicionais, ligados ao corpo, às emoções. Já os chakras acima da cabeça, eles representariam a conexão espiritual, a consciência elevada e a expansão da percepção. O chamado 10º chakra, ou 10º portal, é um símbolo de despertar espiritual mais profundo, onde a pessoa começa a enxergar além das limitações do sistema, deixando de ver apenas no medo e na manipulação. Quando ela fala em corrigir inversões, basicamente quer dizer transformar energias negativas em consciências positivas, medo em confiança, raiva em equilíbrio, ego em consciência, conflito em compreensão. Então, apesar da linguagem parecer extremamente complicada, a mensagem principal do vídeo é simples. A verdadeira mudança do planeta começa dentro de cada um de nós. Veja bem, quando ela fala que os signos, por exemplo, se a gente não tiver bem estruturado espiritualmente, o lado negro, o lado sombrio do nosso próprio signo vai prevalecer sobre o lado bom. E aí é onde entram as inquietações, onde aqueles pensamentos de que está tudo ruim, de que nada vai dar certo. Aí a gente entra nessa descida e é só ladeira abaixo. Então, e outra coisa, é nesse momento que os controladores do planeta se aproveitam da nossa energia de descida, da nossa energia baixa, para usar contra nós e contra o restante da humanidade. Quando ela fala que o zodíaco, os planetas, tudo interfere no nosso emocional, e a partir daquele momento, nós também, o que nós soltamos para o coletivo, também interfere no coletivo e na própria Gaia. Então é uma troca. É por isso que diz muito como em cima, embaixo, como dentro, assim fora. É por causa disso. Tanto o externo interfere na gente, como a gente interfere no externo. Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso emocional. A gente acha que... Um exemplo bem assim, que eu vou dar bem simples. Plutão, lá nos cafundó do Judas, não interfere em nós, mas interfere. Então, basicamente, simplificando tudo, o que ela está querendo dizer é que a humanidade está passando por uma grande transformação interna. E quanto mais a pessoa trabalha as suas emoções, quanto mais a pessoa busca equilíbrio, autenticidade, amor, responsabilidade e consciência, mais a pessoa se liberta desses padrões negativos, dessas crenças limitantes, como medo, manipulação, ódio e conflitos. Ela também critica os sistemas de controle que mantêm as pessoas presas emocionalmente.
sempre em estado de guerra, medo, em estado de dependência. Conforme o que ela disse ali, a verdadeira mudança começa dentro de cada indivíduo, através da autoconsciência, através da meditação, da elevação emocional, da conexão espiritual. Ela tocou nesse ponto, não sei em qual parte, sobre as perguntas, a necessidade. Por que eu estou sentindo isso? O que isso? De onde está vindo isso? O que isso está querendo me dizer? Então, é basicamente isso. Você influencia o mundo, você influencia a galáxia e a humanidade. É por isso, gente, a importância tão grande, a responsabilidade tão grande que nós temos na nossa elevação espiritual, porque a gente consegue mudar linhas de tempo. Por isso é tão importante não só a autoconsciência, mas a união, aquelas meditações globais. Foi por conta daquelas, um dos pontos que o David Wilcock foi silenciado, ele fazia as meditações globais. E uma das coisas que ele pediu 2 dias antes dele ser silenciado é que, caso ele em algum momento deixasse de existir, que alguém continuasse as meditações globais. E o David Nicholas, o David Nicholas do GFL Station, ele está dando continuidade às meditações globais. Ela falou muito também ali, é tanta coisa que ela falou, né? Falou dos ataques que a gente sofre. Gente, todos nós sofremos ataques em pontos que são necessários e que fazem diferença para o coletivo. Por exemplo, eu sofro muito ataque aqui na minha garganta. Vira e mexe, eu falo para você, minha voz está horrível. É minha garganta, eu sofro muito ataque de ficar sem voz, de ficar com a garganta muito inflamada. Por quê? Porque é através da minha voz que eu levo sementes de despertar para muitas pessoas. Uma outra coisa muito importante que é preciso ser dita, eu já tinha até encerrado essa gravação, voltei aqui e tô sem microfone e nada, tô falando no celular mesmo. Uma coisa que precisa ser dita, gente, é o seguinte: se você está trabalhando no seu interior, se você não está sucumbindo, se você está voltado para a natureza e mesmo assim tem alguma coisa muito errada que você sabe que está muito errada, não se cobre tanto, porque às vezes aquilo precisa ficar ali, aquele desconforto, ele precisa ficar ali. É tipo assim, um exemplo bem chulo que eu vou dar, mas é uma espinha, quando nasce uma espinha no rosto da gente e você não pode mexer. Tá feio, dolorido, desconfortável, mas você sabe que ela tem o tempo dela ali. Ela precisa ficar ali. Até o tempo dela ficar amarelinha, até o tempo de você poder tirá-la, espremer, tirá-la dali, enfim. Mas você respeita aquele tempo dela. Você não fica brigando com ela. Ai, será que hoje ela fica amarela? Será que hoje eu posso tirar? Não. E você sabe que se você mexer, o trem vai ficar feio. Você respeita. É como uma incubação. Então, essa questão da elevação espiritual é um negócio bem delicado. Você tem que entender o tempo das coisas. Você não pode se cobrar tanto se você está fazendo de tudo. Então, você sabe que você está fazendo de tudo. Eu sei que eu estou fazendo tudo certo. Eu estou meditando, eu estou fazendo caminhada na natureza, eu não estou me apegando a notícias
catastróficas, eu não estou me ligando nisso, e mesmo assim tem alguma coisa errada. Eu estou triste, ou eu estou com alguma doença que não quer sair dali de jeito nenhum. Gente, deixa. Se eu fiz tudo, solta para o universo. Que ele tem que ficar ali o período dele. Então vamos respeitar também o período necessário para que aquela dor permaneça ali. Que ela no momento certo, se ela tá ali e se você fez tudo que podia, e eu não falo só dor física, não. É dor emocional, sabe, ela vem de N maneiras, é financeiro, ela vem sabe, não sabemos, é mistério. É mistério e nós temos que respeitar. Se nós fizemos de tudo e aquela coisa tá ali, deixa ela no tempo dela. Que quando você, a partir do momento que você para de insistir, a coisa flui, sabe? No tempo dela. Então temos que saber respeitar o tempo das coisas também. É tipo a lagarta e a borboleta. Se você for lá e quebrar o casulo da lagarta antes do tempo, você mata a lagarta, mata a futura borboleta. Ela tem o tempo dela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.